o Estevão, que também não é nada mal, né? Mas qual que foi seu plano na hora? Porque o Estevão entra primeiro fazendo justamente a função do Maurício, mas depois você acaba reformulando ali esse trio de ataque. O que passou na sua cabeça naquela hora? Qual que era o plano ali? Por que talvez ele não tenha dado certo? Obrigado. Eu não tenho o plano para o imprevisto, não é? Há duas coisas que tu não controlas na vida, nem o tempo, nem o imprevisto, que foi o que aconteceu. Eu acho que a minha linguagem corporal fala um bocadinho de tudo, não é? Numa altura em que temos o Paulinho lesionado e o Filipe lesionado, com a saída do Rony só com o Lopes neste momento e com os dois moleques, o Thales e o Luigi, que ambos os dois ainda podem jogar no Sub-20, e com o Estevão, que vocês sabem, há 3 dias atrás teve um problema de saúde e que não estava hoje, mesmo assim não estava a 100%. Foi obrigado logo no início a ter que improvisar, não era isso que estávamos à espera, mais do que tudo ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador, mas o futebol é isto e é por isso que temos que ter um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80, portanto é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças no nosso quebra-cabeças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero. Mas sim, foi um jogo truncado, uma equipa que se fechou muito bem. Nós na primeira parte houve ali momentos que já sabíamos que o nosso adversário ia jogar assim, não foi surpresa para nós. Ia jogar com uma estrutura fechada, a apostar no contra-ataque. Mesmo assim, na primeira parte nós não conseguimos bloquear sobretudo a dinâmica dos dois médios de organização do nosso adversário, o Alisson e o Pablo Maia. As nossas marcações não foram o que nós previmos, corrigimos ao intervalo e eu acho que melhorou. São jogos sempre mais entroncados, não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário. Mesmo assim tivemos num jogo que normalmente, pelo menos assim me diz a experiência, nestes jogos derby não há muitas oportunidades, mas mesmo assim finalizamos umas 7 ou 8 vezes dentro da área e 2 delas mais flagrantes, mas ficámos só por um ponto e sim, foi duro logo no início, aos 2 minutos, ficar sem o teu melhor marcador. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni, parabéns pelos 300 jogos. Esse ano, o Palmeiras só ganhou 1 jogo como mandante e 3 como visitante. Eu já li os seus livros e eu sei que quando os resultados eles são piores em casa do que fora, isso te intriga. E esse era o cenário do Palmeiras quando você chegou. E no seu primeiro contato com os capitães da época, você perguntou por qual razão o rendimento era pior em casa. E eles responderam que era por conta da má irrigação do gramado sintético. Agora, em 2025, na sua opinião, qual que é o problema? Por que você acha que essas vitórias em casa não chegam? Obrigada. Boa pergunta. Se eu fosse a contar os pontos que nós temos em todos os grupos, tirando do Corinthians, dava para passar menos no nosso, né? Se nós olharmos para aquilo que deve ser o futuro e pensarmos numa alteração, é dar mérito, porque nós neste momento somos os quartos e estamos fora. É? Portanto, nós estamos com 17 pontos, tirando o grupo do Corinthians, éramos líderes nos outros todos, e corrige-me se eu estiver enganado. Acho que falta-nos um bocadinho de mais criatividade no último terço, porque quando nós chegamos, o Palmeiras andava à procura de se encontrar. Quando nós jogamos com os nossos adversários agora, vocês veem como eles fecham, não é? Estávamos a jogar, não é com uma equipa qualquer, estávamos a jogar com o São Paulo, certo? Uma linha de 5, mais 2 primeiros volantes na frente, o que dificulta muito aquilo que são os espaços que nós temos que criar, e depois precisamos muito da criatividade dos nossos jogadores para ultrapassar esse muro, que foi o que aconteceu aqui, sobretudo na segunda parte. Mesmo assim, como te disse, fomos capazes de criar pelo menos 2 oportunidades flagrantes no segundo tempo. Muitos dos remates bateram naquela muralha do nosso adversário, mas não tem a ver, e desculpa só discordar contigo, não tem a ver com o gramado, tem muito mais a ver com
com a capacidade do treinador ajudar ainda mais os nossos jogadores, e depois termos presença na área com centroavantes que nos ajudem àquilo que é ultrapassar este tipo de jogos onde as equipas fecham muito. Não é a primeira vez que nós jogamos neste Paulistão contra equipas com linhas de 5, mas infelizmente os 17 pontos para nós no nosso grupo não chega para passar. Abel, boa noite. A gente percebeu, não sei, você pode até falar que o São Paulo solta a escalação, e aí você olha sem Oscar, sem Lucas, e aí você viu que, de repente, o time vinha realmente para defender. Você até demorou um pouco para a assessoria soltar a escalação do Palmeiras. Esse Palmeiras que entrou hoje, seria o Palmeiras que entraria normalmente, ou você modificou porque viu que eles iam jogar com essa linha de 5 como o Corinthians fez no empate aqui com 1-1? Eu às vezes custa-me dar respostas porque vocês podem deturpar aquilo que eu estou a dizer, mas a forma com que os adversários cada vez mais respeitam o Palmeiras dentro do jogo é notório. E que tu disseste muito bem, o Corinthians espatou uma linha de 5 e o São Paulo espatou uma linha de 5, e nós temos que ter a capacidade de ter soluções internamente para desbloquear essas linhas de 5, e nós temos de estar preparados para elas, porque é o que nos tem acontecido, por isso mesmo, pelo respeito e pelo crescimento da nossa dinâmica. E sim, é verdade, tu estás a constatar isso, eu não me quero alongar muito nessa pergunta, mas é o que é e não podemos fugir a isso. Mas volto a reforçar, nós tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão no início do ano, que nas minhas contas nós estaríamos mais ou menos com os pontos que devemos ter, mais 2, menos 2, porque realmente empatámos alguns jogos que se calhar não merecíamos. Por exemplo, o Corinthians aqui em casa, que me desculpem o meu adversário, mas eu acho que nós merecíamos ganhar por aquilo que foi. Isso, os 17 pontos que temos em todos os grupos dava para passar, não deu, portanto vamos fazer aquilo que nos compete até ao fim e esperar aquilo que tiver que acontecer. Abel, boa noite. Abel, você falou aí do quebra-cabeça, né? Em algumas coletivas você vem falando. Só que essas 3 pecinhas aí desse quebra-cabeça talvez não estejam demorando demais para você, a diretoria, achar nesse grande quebra-cabeça de muitas peças que você tem. E queria entender um pouquinho aí essas contratações que o Palmeiras tem feito, né? Agora a gente confirmou aí o Bruno Fux e o Mikael, que é um jogador que saiu já na imprensa do Houston Dynamo. O torcedor às vezes quer entender, o Palmeiras está atrás de um 9 e traz 2 zagueiros. Como é que está esse planejamento e como que estão essas peças aí? O que está faltando para essas peças encaixarem? Olha, eu vou repetir mais uma vez. Saiu o Rony, nós precisamos de um jogador para a posição de Rony. Saiu o Menino, nós precisamos de um jogador para a posição do Menino. O Vítor Reis foi vendido, nós precisamos de um jogador para a posição de Vítor Reis, e o Caio, juntamente com o Fux, foi uma troca, que é uma oportunidade de mercado. Nós estávamos com 6 laterais e entendemos que apesar do Benedetti estar muito bem e vai fazer parte do plantel, mas ainda tem idade para jogar na equipa B, e todos os jogadores que estão connosco, excetuando o Alad, têm todos idade para jogar na equipa B, e eu não posso pegar, porque eu sei que ele é muito bom jogador e o Luigi também é muito bom jogador, e pegar neles e meter-lhe a camisola 9 nas costas e agora aguenta o peso. Lembram-se, isto é preciso. Se há treinador que sabe o que é formação, sou eu. Se há treinador que sabe o que é apostar na formação, sou eu. Se há o único treinador dos 6 ou 7 equipas que estão na frente e que lutam por títulos que aposta na base, sou eu. Portanto, eu sei muito bem aquilo que nós precisamos e a diretoria também sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Em relação às dificuldades ou não, infelizmente não sou eu que te posso dar essa resposta. São necessidades que nós temos, eu já falei nisso várias vezes e sei que o clube está a fazer um esforço para que isso aconteça. E não me vou alongar muito mais em relação a isso, portanto, é repetir aquilo que já foi dito. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, vou me permitir aqui ler alguns nomes, né? Para até formular a pergunta da maneira mais correta. O Palmeiras perdeu não só os nomes que você citou, mas outros também, né? Vítor Reis, Caio Paulista, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo, Rony, Dudu, e aí de um time de base, que eu não sei nem se você considera, para ser sincero, Michel e Patrick. Recebeu o Atuesta, que foi negociado na sequência,
e recebeu agora, em contratações, Facundo, Paulinho, Emiliano, Fux e deve receber o Mikael. Olhando para o que você tinha nas mãos, fechando a temporada passada, e para o que você tem nas mãos nesse momento, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas para trabalhar em relação a peças que podem mudar o jogo, podem mudar sistema, podem mudar a cara de uma partida. Você já falou que não pode colocar o peso de algumas camisas em alguns jogadores especificamente. Não é justo fazer isso com os moleques. Exatamente. Não é justo. Claro. Não é justo. E aí, dito tudo isso, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas do que aquele que encerrou o ano? Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer, e infelizmente temos 3 jogadores lesionados que vocês sabem que nos vão ajudar. O Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física, não é? Estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores, estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos, está a ter dificuldade, está com um problema físico, e isso logicamente que nos deixa o elenco mais curto ainda. Mas o resto a tua pergunta foi muito bem colocada, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao teu colega. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que são precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E eu este ano, em função dos jogadores da base que nós chamamos, tirando o Alá, são todos jogadores sub-20 ainda podem jogar em baixo, e eu quero que sejam esses os jogadores que deem essa tal profundidade à equipa para depois aparecer um Estevão, como foi o ano passado, ou há 2 anos, como foi o Vítor Reis. Portanto, são os moleques da base que nos vão dar essa profundidade, depois de termos 2 jogadores por cada posição, do mesmo nível, e a partir daí, mais juntamente com os jogadores que nós subimos, que sim, esses sejam a profundidade do elenco para acontecer, porque ao longo do ano vai haver lesões, o Paulinho está lesionado, o Filipe está lesionado, o Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, e infelizmente vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo, o próprio Gomes no início do ano teve um problema no pé, e este campeonato brasileiro, não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões, e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Vou pegar um pouquinho da pergunta dos meus colegas aqui, tá? Vou insistir no tema só um pouquinho. Mas a minha pergunta é o seguinte: você foi contratada por saber trabalhar muito bem os garotos, você acabou de falar, se alguém tem de formação é você. O Anderson Barros também chega no momento em que o Palmeiras está com uma nova filosofia de dar espaço, né, tinha um time muito mais... Era outra filosofia, contratava muito. Enfim, casou-se tudo, e isso trouxe grande sucesso para você. Grandes títulos, grandes conquistas. Nesse meio tempo, veio a questão das SAFs, né, deu uma revolucionada no futebol. Começou os adversários a terem muito mais dinheiro, até de repente mais que o Palmeiras em dados momentos, né? E a minha pergunta é o seguinte: você está falando que ano passado faltou aqui, machucou muita gente, e isso é reflexo do elenco curto, que é uma preferência sua, né? É uma coisa que você gosta de fazer. Mas o meu ponto é, esta filosofia que foi tão vencedora neste novo momento de SAF, de adversários se reforçando mais, ainda é algo que todo mundo aqui acredita? Vocês acham que é hora de sintonizar de um outro modo? Queria que você explicasse para a gente. Vocês sabem que nós temos uma filosofia completamente diferente dos nossos adversários. É isso que nós temos que assumir, e vocês têm que dizer. Mas a pergunta é, isso continua agora? O ano passado não faltou nada, faltou ganharmos em casa aqui ao Botafogo. E depois fomos eliminados por 2 equipas, né? Sabem quem era o zagueiro nas 2 eliminatórias contra essas 2 equipas? Sabem quem era? Pronto. Sabem que o Estevão não jogou num desses jogos? Pronto. Então, isto tem muito a ver, o próprio sorteio não foi muito favorável. Então não vamos...
vamos criar um caso onde ele não existe. O Palmeiras é diferente do Atlético Mineiro, é diferente do Corinthians, é diferente do São Paulo, é diferente do Flamengo. Olhem para o elenco, mas não é de hoje, é sempre. E nós acreditamos naquilo que fazemos. Agora, isso não invalida que as peças do quebra-cabeças, e eu sei muito bem aquilo que nós estamos a fazer, ele tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. Não é? Basta olhar para o jogo de hoje, vocês olham para o banco e entendem isso, não é preciso ser mágico. Agora, essa parte das chaves e do dinheiro, essa parte não é comigo. Não é? Essa parte não é da minha responsabilidade. O que é que temos que fazer, mais ou menos? Como eu vos disse e disse aqui ao teu amigo, e a tua pergunta vem muito na sequência das últimas 3 perguntas. Não me obriguem a estar sempre a responder, eu acho que sou claro, vocês são inteligentes, sabem perfeitamente que o clube, e digo-vos isto porque sei, está a fazer o máximo esforço para continuar a apetrechar o nosso elenco e vamos esperar. Boa noite, Abel. Luiz Stock da Gol aqui. Abel, alguns dados do jogo de hoje. O Palmeiras teve 15 finalizações, sendo 7 delas de cabeça, na jogada aérea, e 2 delas foram ao gol só, né? Uma delas de cabeça do Flaco, a outra foi a finalização de fora da área do Richard Rios. E podemos dizer que as 2 de mais perigo foram do Flaco de cabeça, né? Mas tem faltado mais coragem e ousadia para o Palmeiras finalizar de fora da área, tendo jogadores como Estevão, o Veiga, o próprio Richard Rios, que chutam bem de fora da área em longa e média distância? Olha, se tivesse que dizer um aspecto a corrigir, é exatamente esse. Quando jogas com uma equipa tão recuada, com a linha defensiva quase em cima da área, uma das armas que tu tens é o remate exterior. Isto foi o que eu disse aos nossos jogadores ao intervalo. Uma vez que eles te preenchem o corredor central com 2 volantes e 2 zagueiros, o corredor central é muito difícil tu entras em combinações interiores. Muito difícil. Uma equipa que joga tão baixa quase dentro da área, ou tu entras em cruzamentos da linha de fundo, ok? Ou cruzamentos exteriores, ou remates exteriores. Não há uma forma. É por fora, para ultrapassar este muro, nem meu entender, é por fora e por cima. E remates exteriores. Rematamos apenas, como tu disseste, 2 vezes, mas rematamos várias vezes dentro da área nas quais bateram nas pernas dos nossos adversários, pelo menos daquilo que eu vi, 8 foram dentro da área, 8 finalizações das 15 foram dentro da área, e 2 delas, como disseste muito bem, foram de cabeça. Mesmo de escanteios, tivemos o Gomes 2 vezes escanteios, uma na primeira parte ou na segunda, o próprio Lopes. Infelizmente hoje nós não conseguimos acertar no golo e não fomos capazes de fazer um golo que tanto precisávamos perante uma equipa que jogou, como disse, muito fechada e nos dificultou muito o nosso jogo de ataque. Abel Felipe, da Rádio Bandeirantes. O Botafogo, no ano passado, não se classificou para as finais do Campeonato Carioca e terminou o ano campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Palmeiras, ao contrário, foi campeão paulista, mas não foi campeão no ano passado do Brasileiro ou da Libertadores, um título que o torcedor sonhava. Nesse momento, a gente vê um pouco da torcida do Palmeiras cobrando melhores resultados, mais contratações, algumas críticas a Leila e também o Anderson Barros. Eu queria que você falasse sobre o que você entende do Campeonato Paulista. É realmente um campeonato de pré-temporada, de testar opções e depois do Paulistão, enfim, atirar na contratação, mirar na contratação certa para reforçar o elenco? Deixa só reforçar a pergunta que estás a fazer. Eu não enganei ninguém e fui muito claro naquilo que disse em relação ao Paulistão. Em momento nenhum deixei de dizer que temos a ambição de ganhar o 4º, mas foi muito claro. Só não entendeu quem não quis, eu fui muito claro naquilo que disse. E deixa-me só também reforçar que os pontos que temos, porque amanhã toda a gente vai dizer mal do Palmeiras, nos pontos que temos, éramos classificados em todos os grupos. Infelizmente, em função do regulamento, em função de um belo desempenho dos nossos 2 adversários do nosso grupo, estamos dependentes de resultados terceiros. Portanto, é tão claro quanto isso e eu não vou alterar. E todos vocês, o ano passado, nós ganhamos esta competição e muitos dos teus colegas se esquecem, dizem o Palmeiras não ganhou título nenhum. Né? Muitos dos vossos colegas dizem o Palmeiras não ganhou título nenhum. Portanto, não sou eu, porque a mim dá muito trabalho, que descredibiliza esta competição, porque dá-me a mim o mesmo trabalho. Agora, em função daquilo que é a longevidade desta época, aquilo que nós temos, aquilo que é, dizer-vos assim,
muito diretamente, se calhar este título é muito mais importante, tem muito mais peso para um Corinthians, para equipas, para um Santos que não têm ganho há muito tempo, do que se calhar para o Palmeiras, mas isso não significa que a nossa ambição não seja em todos os jogos lutar para ganhar, como foi hoje. Tudo o que eu fiz hoje com as substituições todas foi para ganhar o jogo. Infelizmente, os pontos que nós temos, que são 17, dava para passar em todos os grupos fácil. No nosso, estamos dependentes de resultados de terceiros. Será que se deve mudar alguma coisa no regulamento? Mas agora o Palmeiras tem 10. É o que é. Podemos ficar fora e podemos passar. Não sei o que é que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima daquilo que nós devemos e temos que fazer, que é ganhar os nossos jogos. Infelizmente, como te disse, os 17 pontos que temos não são os suficientes para o nosso grupo passar à fase seguinte. Abel, boa noite. Me permita continuar nesse tema sobre a situação de momento do Palmeiras nessa tabela do Campeonato Paulista, porque já desde a rodada passada que o cenário é esse, né, de não depender só das próprias forças para avançar à próxima fase. E aí eu queria ouvir de você qual seria o impacto e qual é o impacto que pode ter nesse time do Palmeiras de ficar um mês sem jogos, por exemplo, porque no próximo fim de semana a gente já tem o encerramento dessa fase de grupos e aí o Palmeiras vai jogar fora de casa, o que tudo indica vai brigar por essa classificação bem distante aqui do Allianz Parque. Depois, com o início do Campeonato Brasileiro, só para o último fim de semana de março. Então, se não vier essa classificação, quase um mês sem jogos. Qual é o impacto que isso geraria, e não só para o grupo, mas de uma maneira geral de instituição, e nisso a gente acaba colocando a torcida também. Obrigado. Olha, não sei porque nós nunca ficámos de fora. Ganhamos 3 seguidas. Não sei se temos esse crédito de não ganhar a quarta ou ficar fora. Não sei. Ainda não sei o que é que vai acontecer. Como te disse, temos 17 pontos. Éramos classificados em todos os grupos, menos no nosso. No grupo de São Paulo, por exemplo, se calhar estávamos à frente, não era? O que querem que eu vos diga? Querem dizer mal de Palmeiras? Podem dizer mal de Palmeiras, que nós já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos, e é isso que nós temos que nos preparar sobretudo dentro daquilo que é o CT, dentro da nossa estrutura, porque desde que eu estou aqui ninguém nos dá absolutamente nada. Ninguém nos dá nada, tem que nos sair do corpo, tem que nos sair da nossa determinação e da nossa resiliência. O que vai acontecer, eu não sei, eu gostava muito de responder à tua pergunta mais concretamente, mas tenho que ser mais ambíguo porque ainda estamos na luta. No grupo que mais pontos tem, e volto a referir, no grupo de São Paulo, por exemplo, éramos os primeiros. Infelizmente no nosso grupo estamos dependentes de coisas que vão acontecer, sobretudo fazer o nosso, e é isso que nós controlamos. O resto, como te disse, nunca ficamos fora. Uma coisa eu sei, vamos ter tempo para treinar mais. O impacto que vai ser, não sou adivinho, não sei, não gostava muito de responder especificamente, mas não sei.